Imersão. O ato ou efeito de imergir-se. Explicado dessa forma, podemos pensar no envolvimento, no se deixar levar por uma atmosfera de uma obra, pelos sentidos envolvidos na experiência estética. A emoção de sentir-se imerso, envolvido por algo. No famoso quadro de Van Eyck, O Casal Arnolfini, de 1434, há uma imersão do aqui e agora. A pintura retrata um casal em seu mundo privado. O casal posa para um pintor que aparece refletido no espelho, ao centro de um quadro. Pela primeira vez na história, o artista tornou-se a testemunha ocular perfeita. Todos os mínimos detalhes envolvem o espectador na atmosfera desta cerimônia, inclusive as pequenas pinturas dos passos de Cristo em volta do espelho. A evolução da linguagem cinematográfica foi importante para estabelecer o cinema como arte genuína, como sua linguagem própria, e não apenas imitação de outras artes, como a pintura. Em Morte de Marat, de 1897, temos a recriação do quadro Morte de Marat, de Jacques-Louis David, de 1793. Ao longo da história do cinema, muitos filmes buscaram aprofundar essa relação do cinema com a pintura, através da decodificação de elementos pictóricos, que são ressignificados em função de uma narrativa cinematográfica. O espaço fílmico torna-se um elemento híbrido entre cinema e pintura, na elaboração da atmosfera fílmica. No filme Sede de Viver, sobre a vida do pintor holandês Vincent van Gogh, o emprego das cores e suas saturações propõe-se a criar uma atmosfera que se refere a aspectos narrativos expressivos do espaço no filme. Na primeira parte, a predominância de tons escuros e realistas aludem à primeira fase naturalista da pintura de Van Gogh, enquanto a segunda parte há uma predominância e saturação de cores quentes que expressam a fase pós-impressionista de Van Gogh e seu caráter altamente emotivo em algumas cenas, como nesta, onde percebemos a alegria de Van Gogh ao encontrar uma casa mais propícia para sua residência e trabalho. Quanto mais intensa ou saturada for a coloração de um objeto ou acontecimento visual, mais carregado está de expressão e emoção. A cor é quase um personagem no filme. Van Gogh, aliás, é um pintor cuja obra é bem explorada pelo cinema. No filme Sonhos de Kurosawa, há um episódio onde um pintor japonês entra literalmente em um quadro de Van Gogh, uma das versões que ele fez da ponte de Langlois, em Arles. A recriação de um quadro com uma pintura viva, em movimento, onde o personagem caminha e interage com as personagens do quadro, leva o espectador a vincular-se com uma imersão na obra de Van Gogh, enquanto caminha através de pinturas e cenários que as recriam. A ideia de um personagem do filme entrar em uma pintura aparece também no filme Enigma de um Dia. Trata-se de um filme que dialoga com o quadro O Enigma de um Dia, de Giorgio de Chirico, pintor italiano de arte metafísica. Inicialmente, vemos o filme pelo ponto de vista da pintura. Vemos as pessoas observando até que o personagem, um vigia de um museu, para e olha demoradamente para a pintura. Subitamente, ele encontra-se em outro lugar. Ele está dentro da pintura. A imensidão e solidão dos elementos
tema recorrente na pintura metafísica do artista, é explorado através dos enquadramentos e posicionamentos de câmera que frequentemente representam a insignificância do personagem diante da grandeza do cenário. Nas obras metafísicas de Chirico, surgem personagens e objetos cuja a coexistência num mesmo contexto é aparentemente inexplicável. No filme O Moinho e a Cruz, esse artifício do personagem imerso no quadro é trabalhado de forma mais metalinguística, ao colocar o próprio pintor como personagem dentro do quadro que ele está realizando. O filme é baseado no quadro A Procissão para o Calvário, de Peter Bruegel, o Velho, e é recriado como uma obra em construção através da preparação de personagens, figurinos e a presença do próprio artista na encenação. O filme fornece uma nova perspectiva acerca da problemática da cenografia, que recria uma pintura. Todo quadro é referência ao olhar que o concebe, o pintor, e que, ao ser apreciado, é substituído pelo olhar do espectador, que é limitado por uma utópica comunicação equivalente entre ambos os pontos de vista. A fim de criar uma atmosfera híbrida, alguns cineastas passaram a realizar filmes de ficção usando uma linguagem documental ou mesclaram simplesmente filmes de arquivo com ação dramatizada. Este é o caso de Van Gogh, Vida e Obra de um Gênio, de Robert Altman. Logo na abertura, temos a filmagem real de um leilão na década de 80, de obras de Van Gogh, algumas batendo recordes altíssimos de venda. Os sons dessa filmagem invadem a cena seguinte. Van Gogh, encardido e visivelmente nervoso, em uma casa extremamente pobre e suja, conversa com seu irmão, Tio, dizendo que se decidiu que vai dedicar somente à pintura. Esse hibridismo do tempo e espaço, evidenciado pelo áudio, leva o espectador a ponderar sobre a ironia presente na história de Van Gogh, que viveu na miséria, teve um reconhecimento artístico apenas após sua morte e suas obras são vendidas por valores astronômicos, tendo inclusive sido o detentor do quadro mais caro da história da arte. Essa mescla de elementos que ultrapassam as fronteiras de espaço e tempo na narrativa do filme é explorado na cenografia do filme Caravaggio, de German. No filme, diversos objetos contemporâneos como calculadora, bicicleta e máquina de escrever aparecem de forma anacrônica, causando no espectador ao mesmo tempo uma estranheza e uma maior aproximação por associação aos tempos contemporâneos do espectador, que se sente mais próximo e vê aquela história menos como uma fábula e com mais significado para o seu entendimento. A reprodução da atmosfera e elementos de pintura em um filme é algo que também esteve muito presente na obra de Greenaway. O cineasta britânico sempre se considerou mais um pintor que um cineasta. Seus planos são pensados como composições pictóricas. Seus filmes são narrados como uma pintura. São sujeitos ao visual e não à narrativa. Assim como um quadro não narra, mas sim expõe, a câmera também não comenta. Os planos de seus filmes abrangem mudanças de cor, luz e ângulo, tornando-os ricos visualmente, como as pinturas de artistas holandeses, como Rembrandt, cuja pintura, A Ronda Noturna, é retratada no filme homônimo. Assim como o quadro, seu cinema não é um veículo de informação, mas de contemplação e exploração do sensível. Os enquadramentos e movimentos da câmera fazem alusão
aos estilos de enquadramento do barroco holandês, assim como também a iluminação, muitas vezes com uma total ausência de verossimilhança. Quando Rembrandt apresenta sua pintura ao grupo da milícia holandesa que havia encomendado, ele apresenta de forma cenográfica e desafiadora. Ele encara os soldados como se estivesse encarando o espectador, que nos olham de volta. Essa interação entre personagens colocam o espectador como o ser encarado. Remete à pintura de Velázquez, As Meninas, onde o pintor encara o rei e a rainha enquanto os retrata que estariam no mesmo posicionamento do espectador. O tempo todo que está realizando a tela, Rembrandt pinta virado para o espectador, com a pintura de costas para o mesmo. Somente nesta cena de apresentação da pintura, ele apresenta como uma forma de acusação. Guénot levanta a hipótese de Rembrandt ter feito a pintura como uma acusação de assassinato. O cinema quase sempre utiliza esses elementos pictóricos no desenvolvimento da estética e atmosfera de um filme. Em um caso bem evidente, temos o filme Amor Além da Vida, onde o personagem morre e vai para o paraíso. Lá, sua visão de paraíso é formada de diversas cores, como em um quadro pós-impressionista. O personagem logo sente uma felicidade ao ter contato com a natureza de tintas do ambiente, em que encontra e percebe a relação dele com as pinturas que sua esposa realiza e que ele tanto admirava. Já no filme Délicatesse, a paleta de cores é mais limitada ao uso de cores análogas e quentes, com predominância do ocre, aliadas a uma neblina, ajudam a dar o tom de um mundo pós-apocalíptico. O uso de luz e sombra de forma dramática é um recurso bastante utilizado também em filmes como a cena da ala de alcoólatras do filme Farrapo Humano, de Billy Wilder. Enquanto o personagem vê assustado um paciente ter delírios, imerso em uma profusão de sombras, as sombras marcantes de uma porta que está mexendo entreaberta reflete sobre o personagem, quase mostrando para ele: aqui é a saída, esta é sua chance. Por fim, podemos pegar como exemplo de elaboração de atmosfera imersiva no filme experimental Koyaanisqatsi, de Godfrey Regis. O filme não tem personagem, roteiro, trama ou narrações. O filme utiliza imagens de arquivo que contrapõem natureza e humanidade. A música minimalista de Philip Glass acompanha as imagens contemplando um tom de associação de sentidos e sensações em relação aos temas abordados e oferecidos para reflexão como um debate filosófico. Nesta sequência, presenciamos o destino cruel do ambicioso projeto do conjunto habitacional de Point Eagle, em St. Louis, Estados Unidos. O conjunto habitacional, que tinha 33 prédios de 11 andares com um total de 2.870 apartamentos, entrou em decadência em menos de um ano de uso. A música que vai sendo executada de forma repetitiva e vai acumulando camadas à medida que a ação vai se desenvolvendo na tela, e os elementos vão aparecendo, acompanha e dita o ritmo de duração dos planos ou o próprio ritmo da duração dos planos e o movimento da câmera. Podemos concluir que a imersão de um espectador na atmosfera do filme pode ser realizada através de diversos elementos fílmicos
narrativos ou estéticos. A atmosfera fílmica é o que dá sentido para a fruição do filme por parte do espectador.